Bom dia na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você nesta quarta-feira maravilhosa, nessa quarta-feira que o Senhor tem concedido a nós. Amados e queridos irmãos ouvintes, somos gratos a Deus pela vida, somos gratos a Deus por cada oportunidade que temos. E a melhor forma de agradecer a Deus é nós reservar minutos de oração para falar com Deus, expressar nossa gratidão ao Senhor, orando também um pelos outros. Isto é bíblico, isso é ordem bíblica. Orai um pelos outros para que sareis, porque o Espírito Santo de Deus inspirou Tiago para escrever, falar isto para a igreja que estava dispersa ali quando Tiago escreveu. Esta palavra está escrita em Tiago capítulo 5, a partir do versículo 13, 14, 15, 16, você lendo, leia aí na sua Bíblia, Tiago, capítulo 5, verso 13 ao 16. Você vai ver Tiago, pelo Espírito Santo, recomendando a igreja a orar um pelos outros. Porque, meus irmãos, aquela comunidade cristã, aquele grupo de crentes ali naquela região, e você vai entender isso. No capítulo 4, eles não oravam um pelos outros. Era uma igreja egoísta, uma igreja invejosa, uma igreja cobiçosa. Ninguém se preocupava com os outros. Eles oravam pensando em si próprio, interesseiros, crentes interesseiros. Então o Espírito de Deus recomendou a Tiago, inspirou Tiago, dizendo: orem um pelos outros. Vocês são um povo doente, vocês são um povo oprimido, invejoso, vocês não oram por ninguém, porque aquele grupo de cristãos era um povo egoísta. Eles oravam a Deus pedindo só coisas fúteis, coisas pensando no seu próprio bem, e por isso não recebia nada. Mas nós temos por dever orar um pelos outros, amém? Ora pelos seus irmãos, ora pelas suas irmãs, ora até por quem você não conhece, amém? Isso é importante, faz parte da família de Deus. Nós somos uma família, mesmo que eu não te conheça pessoalmente, mas você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, faz parte do corpo da igreja. Nós somos uma família e um dia nós iremos nos encontrar lá na Nova Jerusalém, a cidade que Deus preparou para nós. Vamos orar, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos clamar a este Deus tão maravilhoso. Amado Deus e poderoso Criador dos céus e da terra, somos gratos ao Senhor porque o Senhor é bom e a bondade do Senhor são eterna. Senhor Jesus, meu Salvador, muito obrigado por conceder esta manhã maravilhosa, Senhor, para agradecer por todas as bênçãos recebidas, concedidas pelo Senhor em nossas vidas. Senhor Jesus, muito obrigado pela salvação, pela viva esperança que nos deste, Senhor, porque antes de conhecer o Senhor, nós não tínhamos essa esperança do arrebatamento. Na verdade, nós nem sabíamos que existia arrebatamento, que vai acontecer, mas o Senhor nos escolheu, Senhor Jesus. O Senhor achou graça em nós, teve compaixão de nós e nos escolheu para fazer parte dessa família maravilhosa que é a igreja,
esta família de pecadores remidos, lavado pelo sangue de Cristo Jesus e purificado pelo sangue do Cordeiro, selado pelo Espírito Santo, e estamos nós caminhando, Deus, aguardando o santo momento do arrebatamento da igreja, em que o Senhor virá buscar um povo seu, zeloso, especial, de boas obras. E nesta manhã, ó bendito Deus, Pai que estás no céu, continua sustentando a nossa vida, porque, Senhor, cada dia que passa, o pecado aumenta, e quanto mais aumenta o pecado, o amor de muitos se esfria. Por isso, Deus, nessa manhã, eu te peço fervor espiritual para nós servir a Ti com fervor espiritual. Essa é a única maneira, Deus, da frieza espiritual não atingir a nossa vida. É nós procurar servir a Ti com alegria, servir a Ti com prazer. Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Deus, dai prazer ao Teu filho, à Tua filha, prazer de Te servir, prazer de fazer parte da igreja. Senhor, prazer em ter uma Bíblia para ler todos os dias. Ó Deus, é o que eu peço nessa manhã, pois a Tua palavra nos adverte contra a apostasia e contra a frieza, pois o pecado aumenta, Jesus. A corrupção aumenta a cada dia, a maldade, a violência. Senhor, a falsidade na terra é grande, a maldade está explícita. Ó Deus, os jornais, os noticiários, é violência em cima de violência, maldade em cima de maldade. Mas, meu Deus, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos tirou do sistema deste mundo de miséria, este mundo de pecaminosidade. O Senhor formou um povo chamado igreja. E este povo, Senhor meu Deus, somos nós, crentes, homens, mulheres, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Homens e mulheres, ricos e pobres, doutor e analfabeto, negros e brancos. Senhor Jesus, e nesta manhã eu peço por misericórdia, derrama do Seu Espírito sobre nós, dai-nos mais fervor. Dai-nos mais fervor, Espírito Santo, para que possamos vencer este mundo mau, essa frieza. Senhor, dai-nos fervor espiritual para que a sonolência não nos pegue, pois, Deus, há muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem,
Jesus querido, tem misericórdia, Deus, da minha vida, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia dos obreiros. Dai fervor, Senhor meu Deus, aos obreiros, pastores, para que eles sejam fervorosos, servindo ao Senhor e servindo à igreja, porque o obreiro, ele foi chamado para ser servo, servir a igreja com fervor, servir a igreja com alegria, servir a igreja com dedicação. Jesus, livra-nos da rotina religiosa, livra-nos, ó Deus, do comodismo, do formalismo, livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que prejudica a comunhão, a liberdade da igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque o fervor espiritual, Senhor, vai trazer alegria. A tua filha vai ter prazer de ir aos cultos, vai ter prazer de glorificar o seu nome. O fervor espiritual, Jesus, vai dar prazer à tua filha orar, entrar num quarto, dobrar o joelho para clamar. Durante, ó Deus, o decorrer do dia em casa, louvar ao Senhor com alegria. Jesus querido, o fervor espiritual vai dar prazer aos teus filhos ires congregar-se semanalmente. Alguns lugares, Pai, são 3 cultos na semana, alguns lugares são 4. Jesus querido, meu Deus e meu Pai, que esse fervor enche o espírito do teu filho, da tua filha, meu Deus, porque a tua palavra é maravilhosa. Senhor, a tua ordenança bíblica nos adverte: fazei tudo, fazei todas as coisas sem contenda e sem murmuração. E somente Deus, um crente cheio do fervor espiritual, ele não vai contender, ele não vai murmurar. Jesus, quando o crente, Pai, não tem o fervor do Espírito, tudo para ele é difícil. Ele vai para o culto murmurando, reclamando. Meu Deus, reclama da oração, reclama de tudo, Jesus. Falta de fervor espiritual. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, eu estou pedindo a Ti, Deus, para que o Teu filho, a Tua filha, tenha o prazer em Te servir, Senhor meu Deus, com alegria, conforme o Salmo 100, Jesus. Meu Deus, revela o valor desse salmo para cada um dos seus filhos, das suas filhas. Deus, servir a Ti, fazer parte da igreja, não é um tribunal como muitos dizem. Jesus repreende a Satanás e os demônios da mentira, os espíritos da mentira, do engano, que está tentando, Deus. O diabo está usando crentes desviados para fazer tua filha desviar, fazer teu filho desviar. Deus, quantos, ó Deus, homens que já foram servos do Senhor, hoje estão desviados e estão tentando desviar os que estão na tua presença. Satanás tem usado muitos, meu Deus, para seduzir teus filhos, parar de congregar, abandonar a igreja, com argumento maligno, dizendo que a igreja é um sistema religioso. Jesus, teu sangue tem poder. Teu sangue tem poder contra esse espírito de mentira. Quantos crentes, meu Deus, deram ouvido a esse demônio? Quantos crentes, Jesus, deram ouvido a esse espírito maligno do diabo?
acreditaram que a igreja é um sistema religioso, pararam de congregar, abandonaram a ceia, abandonaram os cultos, dizendo-se servir ao Senhor em casa, e hoje estão desviados, não oram mais, não meditam mais na palavra, não congregam mais, não participam da ceia, e era exatamente isso que o diabo queria, e muitos fizeram a vontade de Satanás, porque deram ouvido a homens mentirosos, homens enganadores, possuídos por espírito de mentira. Mas eu peço a Ti a proteção pela igreja, por aqueles que ainda estão congregando, aqueles que estão buscando o Senhor, enfrentando dificuldade, mas o Senhor Jesus Cristo é poderoso para nos dar a vitória. Deus, nesta manhã, através do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, desperta, Pai, a alegria do Teu filho e da Tua filha para congregar. Espírito Santo de Deus, o Senhor sempre usou o Seu servo para deixar um alerta para nós. Jesus Cristo, meu Salvador, assim como tanto alerta, o Senhor deixou um alerta através do apóstolo quando escreve a Tua palavra para a igreja que estava em Éfeso e que serve também para nós. Quando o apóstolo, pelo Espírito Santo, diz: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te revelará. Senhor, em nome de Jesus, ajuda a Tua filha a despertar. Ajuda a Tua filha a despertar, Teu filho a despertar, Senhor. O mesmo Espírito Santo usou o mesmo apóstolo Paulo para dizer à igreja que estava em Roma: é hora de despertarmos do sono, porque a noite é passada, o dia é chegado, meu Deus. E esta oração, Senhor, eu quero um despertamento para a minha vida cada vez mais. Desperta minha esposa, minhas filhas. Desperta cada membro aqui desta igreja onde estou pastoreando, Senhor. Meu Deus, em todos os cantos da terra, Senhor, meu Deus, que haja um despertamento. Meu Deus, por que, Senhor? A maldade aumenta sobre a terra. Jesus Cristo, a apostasia aumenta. E ai daqueles, meu Deus, que deram ouvido ao diabo. Ai daqueles que deram ouvido a Satanás. Porque a vida de um desviado é terrível, é triste. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia. Ó Espírito Santo, ajude, meu Deus. Nós entendemos as Escrituras, revela as Escrituras para nós. O exemplo, meu Pai, de uma vida triste, de um desviado, é a parábola do filho pródigo. Jesus, o Senhor contou a parábola do filho pródigo, exatamente para mostrar para nós que não vale a pena desviar. Não vale a pena abandonar a casa do Senhor. Jesus querido, não vale a pena abandonar a casa do Pai. Senhor, e quantos já abandonaram a Tua casa, meu Deus, a igreja, o templo, a reunião de culto, e hoje estão sofrendo. Hoje perderam tudo que tinha, perderam aquela alegria, perderam aquele brilho da salvação, perderam, Deus, os dons. Quantas pessoas era usado pelos dons do Espírito Santo e depois que abandonaram a igreja, nunca mais, Pai, nunca mais falaram em novas línguas, nunca mais tiveram discernimento. Aquela paz que eles tinham, perderam, hoje são atribulados, crente nervoso, irritado, porque perderam tudo que tinha lá no mundo. Jesus, tem misericórdia de nós, dai-nos fervor espiritual, dai-nos fervor, meu Deus, para que possamos permanecer firme, servindo a Ti com prazer, servindo a Ti com alegria, servindo a Ti com amor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus.
Esta é a minha oração desta manhã. Pai, que o Espírito Santo venha trazer muitas almas à presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Esta é a nossa oração desta manhã, meu amado. Busca fervor espiritual. Busque a presença do Espírito Santo para que você não seja tomado pela frieza espiritual. E a alerta desta manhã é esta: não deis ouvido ao diabo, não deis ouvido ao espírito de mentira. Está cheio de pessoas por aí, meus irmãos, chamando a igreja de sistema religioso. E muitos que deram ouvido a esses homens corrupto, hipócrita, usado por Satanás, acreditaram que a igreja é um sistema religioso. Abandonaram a igreja, abandonaram os cultos, abandonaram a ceia. Hoje estão lá, não ora, nem lembra mais da Bíblia, não participam da ceia, porque foram enganados por Satanás. Lá no Éden, o diabo usou a serpente. Hoje o diabo não precisa usar uma serpente, uma cobra, porque está usando homens e mulheres. Então cuidado com o que você ouve na internet, nas redes sociais, na sua cidade. Está cheio de homens desviados e quer te desviar também. Mas o sangue de Jesus Cristo te proteja nesta manhã. Amém? Deus abençoe sua vida.